Existem encontros na nossa vida que transformam uma tarde. Existem encontros que transformam um dia. E existem encontros que transformam uma vida inteira. Não é assim? Assim foi Mateus, né? Com Jesus, né? No Evangelho de domingo, Mateus capítulo 9, versículo 9. Imagina, Mateus estava lá, sentado. Ele era cobrador de impostos, estava sentadinho, fazendo as contas. Quando passa, né? Jesus viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. É tão interessante quando Deus vê. Quando Ele vê, começa o processo de transformação. Quando Ele fala com Moisés, Ele fala: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Eu vi. Então, a graça das graças é deixar que Deus te veja. Não se esconda dele. Não se esconda. Não faça igual Adão, que quando ele chama, ele esconde de medo. Faça o contrário. Faça-me veja, eu estou aqui. E me olhe. Ser alcançado pelo olhar dele. O olhar de Jesus é aquele que te quebra, né? Te quebra, que aí você descobre que você já era conhecido. Você acha que tinha alguma coisa escondida? Nada. Então você imagina, Mateus estava lá, sentado. Ele passa ao encontro que ele tem com Mateus e fica impressionado, como é que ele deve ter assustado a turma dele, você imagina? Porque Jesus, ele não tem, assim, ele não fez nenhum preâmbulo, né, gente? Absolutamente direto. Ele passa a ver Mateus e sem nenhum rodeio, sem nenhum preâmbulo, ele não pergunta: bom dia, boa tarde, como é que você está, como é que está passando? Ele fala: segue-me. Pode imaginar isso, assim, a força disso, de quando ele olhou para Mateus e deu um imperativo: segue-me. Mateus deve ter ficado tão atordoado que levantou e andou, porque eu fiquei pensando já várias vezes nisso. Falei: se eu passasse perto de mim e mandasse eu te seguir, falei: você está ficando doido? Vou não. Então tinha que ter algo muito especial naquele homem. A força do olhar, da frase, porque Jesus falou 2 palavras e mudou a vida dele inteira. Imagina, naquele momento, Mateus não tinha dimensão, que estava perdendo emprego, ganhando um reino. Não tinha dimensão. Ele era um pecador público. Jesus olhou para ele e falou: olha, há um discípulo aqui, há meu apóstolo, olha quem está aqui. Mas é o olhar dele que é diferente. Por isso que isso é tão extraordinário. Porque todo mundo que te chama para seguir, você fala: vem cá. Sempre é alguém que vai te levar para algum lugar, ou vai te mostrar algo interessante, algo diferente. Mas Jesus não foi assim. Porque se a gente olhar o próximo versículo, Jesus já estava lá na casa de Mateus. Seguir Jesus é permitir que Ele te siga. Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nas suas coisas mais íntimas, e permitir que Ele chegue. Porque Jesus chegou lá, sentou e foi comer com os amigos de Mateus. Fico dizendo que Mateus não devia saber nem o que devia falar com Jesus. E é tão bonito isso. Nós vamos entender como é que Jesus levou Mateus para a casa dele. Porque é além da casa física. Porque essa ressonância de Jesus falar: segue-me, Ele continua indo atrás de cada um de nós. De cada um, pode ter certeza. Jesus continua buscando cada um. Cada um Ele vai atrás e fala: segue-me. Esse convite Ele continua ecoando até hoje, desde Mateus. Nós temos que lembrar de uma coisa.
Deus não chama multidão. O chamado é pessoal, individual. Ele te chama pelo nome. E Ele não cansa. Porque a gente escuta, fala, será que foi comigo mesmo? Será que Ele está me chamando? Ou está chamando outra pessoa? Acho que é outro que está chamando. Não é você mesmo que Ele está mirando. Isso é extraordinário. Assim como o amor dele é pessoal, o chamado dele é pessoal. Ele olha no seu olho e fala, segue-me. Nós é que arrumamos um tanto de desculpa para não ir. Mateus não arrumou nada, foi. E a gente fica pensando, devo ir ou não devo ir? Porque Jesus, assim, Ele chama, e assim como Ele fez com Mateus, Ele vai nos impulsionando, Ele vai nos levando, mudando a direção das coisas, até Ele nos levar para onde? Para dentro de nós mesmos, que é a casa interior. Por quê? Porque é aqui que Ele habita. E todo segmento, ele só pode ter um lugar para começar. Ele tem que ter raiz. E eu só vou seguir aquele que está enraizado dentro do meu coração. Porque foi aquele que desvelou, que tirou o véu e revelou quem eu sou. Se não for assim, eu não vou segui-lo. Chamou Mateus e falou, vem cá, deixa eu te mostrar o original. Você foi criado para isso aqui, Mateus. Olha como é que você está. Da mesma forma é conosco. Ele chama cada um de nós porque Ele quer um encontro pessoal, íntimo. Lá no fundo da nossa alma. Ele quer encontrar conosco, dentro da nossa miséria. Dentro da nossa miséria. Ele quer nos mostrar quem somos. Isso é uma das coisas mais extraordinárias de Deus. Esse amor alucinado que Ele tem por nós. Porque Ele não desiste de nos encontrar. Para quê? Para nos contar quem de verdade nós somos. E que nós nos perdemos. Ele fala, olha aqui, meu filho, o sério isso aqui, ó, nós sonhamos com isso. Olha o que você virou. Por isso que Ele fala que Ele fala, eu não vim para os que têm saúde, hein? Se tem saúde não precisa de mim não, hein? Eu vim para os doentes. Porque o pecado é a doença mortal, não contagiosa, mas é mortal. O pecado é uma doença mortal. Então Ele vem para nos curar, vem para nos transformar, vem para nos fazer levar a vida digna, da dignidade daquilo que a gente carrega. Nós ainda não entendemos o que é ser filho de Deus. Nós não entendemos. O que é isso, né? Ser filho do Altíssimo, ganhar um título desse. Então tem uma oração de Santo Agostinho, que eu fiz questão de copiar aqui, porque eu fiquei com medo de não guardar a oração inteira dele. Claro que é só um trecho, né? Naquele livro Confissões, não sei se alguém de vocês já leu. Conhecem Confissões? Santo Agostinho. E ele fala, né, desse encontro de Mateus. É quando a gente se coloca também no encontro com Ele. É você e Ele. No mais íntimo do seu coração, onde Jesus já enraizou. Ele já revelou para você quem Ele é. E quem você é. Então, a partir daí eu caminho. Então, Santo Agostinho fala assim, tende piedade de mim, Senhor. Aqui estão, não escondo, as minhas feridas. Tu és o médico, eu o doente. Tu és o misericordioso, eu o miserável. Cada esperança minha se coloca na sua grande misericórdia. O Evangelho da Misericórdia é um Evangelho que a gente ainda precisa descobrir. Porque não há nenhuma vida sem misericórdia de Deus. Como é que a gente ia sobreviver sem a misericórdia de Deus? Não ia. A cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova, senão a gente não daria conta de caminhar.
A misericórdia é receber aquilo que a gente não merece. A gente precisa de um monte de não na vida para nos nortear. Mas tem momentos na nossa vida que é quando você não espera receber um sim, que você tem tudo para receber um não, e Deus te dá um sim. Isso vira a sua vida inteira. Foi o filho pródigo. Nós fomos pródigos quantas vezes? Foi, gastou o dinheiro todo, gastou a fortuna toda do pai, voltou destruído. Qual foi a atitude do pai? Fez o quê? Mas antes de acolher, o que o pai fez? O pai correu ao encontro dele. O pai ficava esperando por ele. E quando o pai avistou, o pai correu. É assim conosco. Você ameaçou falar, ele já correu. E antes de Deus do pai fazer qualquer coisa com ele, o que o pai fez? Abraçou. Então Deus, antes de nos julgar, Ele nos abraça. Primeiro Ele acolhe. Ele sabia que aquele filho estava destruído. Você acha que tinha alguma coisa que aquele filho tinha feito que ele não sabia? É igual na nossa vida. Será que existe alguma coisa, até nesse momento que nós estamos vivendo, que Deus não saiba o que a gente está fazendo? Ilusão nossa achar que Ele sabe de todos os pensamentos, de todos os sentimentos, de todos os caminhos mal traçados, de quantas vezes nós fugimos, de quantas vezes Ele vem atrás de nós. Quantas vezes nós somos a única ovelha que Ele deixou as 99 e veio atrás buscar? Por quantos descaminhos nós passamos? E Ele não cansa de falar, segue-me, segue-me. Por quê? Porque eu sei o caminho, eu sei o que é melhor. Nós te criamos para outra coisa. Ontem eu estava falando lá no consultório, como é que deve doer o coração de Deus, porque se dói o nosso, se dói o meu como pediatra, que quero orientar para os meninos, qual esporte você tem que fazer até ficar velho? Nadar. Por quê? Porque você não vai ter dor na coluna, você vai ser impecável, ficar maravilhoso, barriga trancada, tudo, falo tudo com eles que você vai fazer. Falo, me segue, vocês vão ficar maravilhosos, as meninas vão desmaiar quando você passar. Fala, não tome energético, você vai ter uma arritmia, vai cair morto. Não, né? Vou na luta. Eu falo, como que é difícil a gente insistir, saber o que é melhor, de a pessoa recusar. Fico imaginando a dor dele. De quando nos quer dar um caminho, a gente faz questão de seguir outro. Me segue. Fala, não, agora não, vou ali, dar uma volta. Depois eu venho. Porque talvez só não saiba o que é melhor para mim. Então vocês imaginam qual é o sofrimento de Deus por cada alma que nós somos aqui. Porque a nossa alma não é o físico, a alma é a imagem e semelhança dele. Perder uma alma para ele é uma coisa gravíssima. Por isso esse esforço, essa luta de Jesus atrás de nós, para que a gente possa experimentar a misericórdia dele. A nossa vida completamente fora do padrão, fora daquilo que ele pediu, fora daquilo que nós fomos criados para ser. A gente insiste no pecado, insiste naquilo que está errado, quando a gente permite esse encontro e ele revela quem somos e nos transforma, né, gente? O dia que a gente experimentar essa misericórdia, porque essa misericórdia precisa ser experimentada em nós. O dia que a gente experimentar a misericórdia, nós vamos conseguir viver a misericórdia. Por que a gente não consegue viver a misericórdia? Talvez porque a gente ainda não conseguiu viver o primeiro mandamento, que não é amar a Deus, é ser amado por Ele. Como é difícil ser amado. Como é difícil permitir que alguém te ame. Como é difícil. Já falei isso tantas vezes para vocês. Que alguém chega perto de você e fala, eu te amo, você não sabe onde é que você põe o braço.
né? Nós já falamos sobre isso várias vezes. E Deus nos ama unicamente como filho único. Fala, porque eu te amo, eu tenho uma proposta absurda para você. A gente insiste ao contrário. Mas quando a gente entender essa misericórdia, que apesar dos nossos pecados, apesar dos desvios, apesar de tudo, Ele nos acolhe, aí eu vou dar conta de fazer igual Ele, sentar na mesa. Jesus era considerado comilão, beberrão, amigo dos publicanos e das prostitutas, né? Ele só andava com gente tranquila da época. Então, como é que a gente vai dar conta de viver essa mesa? O dia que eu experimentar o quanto que eu sou amada, o quanto que eu fui acolhida na minha miséria. Porque o dia que eu me sentir assim, eu vou olhar para você e não vou te julgar. Aí eu vou viver o evangelho da misericórdia. O dia que eu experimentar isso, eu vou saber o que é dar a outra face. O dia que eu experimentar essa misericórdia, eu vou rezar pelos meus inimigos. Eu vou fazer bem por aqueles que fazem o mal. Eu vou emprestar e não vou esperar nenhum retorno. Aí eu vou dar conta de viver de verdade o estilo de vida evangélico que é viver a misericórdia. Perceberam quanto nós estamos longe dela? O evangelho da misericórdia é o evangelho para ser aprendido. E é isso aqui que Jesus falou: aprendei de mim, que eu quero misericórdia e não o sacrifício. Ele pega a mesma frase que está na primeira leitura de domingo, que é Oséias. Aprendei de mim, que eu quero misericórdia. Então, como é que nós vamos relacionar uns com os outros? Como se eu recebo a misericórdia de Deus, numa vida que Ele poderia ter tudo para descartar e falar, todos os seus pecados te levam para onde, longe de mim. Ele pega, busca, restaura tudo, faz uma outra história, devolve a esperança e fala, anda comigo. E aí eu, por muito menos, encontro com alguém que fez muito menos que eu e falo, tem chance não, vou andar com você não. A nossa obrigação é levar para o outro a fonte da esperança, é levar para o outro que toda vida tem possibilidade. O que Jesus falou para Santa Faustina? Alguém já leu o Diário de Santa Faustina? Lembra o que ele falou sobre os pecadores? Filó também se me aperta, né? Ele falou, Faustina, fala para os pecadores, quanto maior o seu pecado, quanto mais pecador você for, mais direito você tem à minha misericórdia. A gente não consegue compreender isso, que a gente quer uma justiça diferente. A gente fala, Jesus, não é possível que você vai ser bonzinho com fulano. A gente se comporta sempre como o filho que ficou em casa, lembra? Do filho pródigo, a gente se comporta como ele, que nem entra em casa para a festa. Aí o pai fala, meu filho, mas tudo que é meu é seu. Eu fiquei a vida inteira aqui com o senhor, fiz tudo que o senhor queria, e o senhor não me deu nem nada. Agora esse filho seu, que gastou tudo, o senhor está fazendo uma festa para ele, deu sandália, anel, roupa nova. Fala, esse seu filho, e o pai fala, o seu irmão. Percebe a diferença? O seu filho, o seu irmão. Como que nós temos dificuldade de viver a fraternidade? A gente se senta e julga, e condena. Filó, mas eu não condenei aqui, não condenou aqui foi pior. Por quê? Quem tem que estar dentro de nós sendo adorado? Jesus. Quando eu coloco o outro no centro e fico falando do outro, eu estou colocando o outro no lugar de Deus. Esse é um dos pecados mais frequentes que a gente comete, que a gente precisa ficar atenta com ele, porque elas podem nos segurar um bocadinho no purgatório. Estou falando sério, estou brincando não. Então eu preciso pedir a Deus que me limpe a cabeça, me dê pensamentos puros, me ajude, Senhor, a não olhar para o outro, mas como Senhor, como alguém que julga, mas ter o seu olhar já trabalhado, um olhar que vê no outro
que além das feridas, tem algo ali de muito bom. Ah, gente, Deus morreu por ele, tem que ter algo bom ali guardado, não é não? Tem que ter. Se Deus transformou minha vida, eu tive um encontro que me transformou. Então pensa, quando foi o seu encontro com Jesus? Que transformou a sua vida inteira? Porque às vezes a gente está medindo, Jesus continua falando, segue-me, e nós continuamos agarrados. Segue-me, e a gente ainda não experimentou. Porque o dia que a gente experimentar de verdade o que é essa misericórdia que eu vivo, que eu recebi e que eu compartilho com o outro, vai despertar em mim um gene que está guardado. Tem um gene em mim que está precisando de ser ativado, que é o gene de ser aprendiz de discípulo. Aprendiz de discípulo. Deus tem que ativar em mim isso, para que eu tenha um coração manso, um coração que se permite ser, carregado por Ele, trabalhado por Ele, caminhar nesse mundo com criatividade, ver os desafios da vida, mas ter o olhar dele e pensar, o que Jesus faria aqui no meu lugar? Como é que Ele acolheria? Primeiro acolhe, primeiro abraça aquele que é vulnerável, aquele que está ferido, que está destruído, que acha que não tem nenhuma possibilidade na vida. Transforma, dá uma chance para essa pessoa. Ajude, não julgue. A gente não sabe o passado de ninguém. Todo santo teve um passado, e todo pecador tem um futuro. A gente não sabe o que Deus pode fazer. Ele transforma as coisas da hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não tire as possibilidades de alguém. Ajude, aprenda a ver com outros olhos o outro que é seu irmão. Difícil ver, Difícil, não é brincadeira não. Tem que pedir a Deus para purificar os nossos olhos. Eu tenho alguns irmãos de rua, que eu tenho um apreço, E eu tinha um que, bonito, bonito. E ele começou a ficar perto de mim, e eu sempre perguntava para ele, todo dia de manhã assim, você dá vontade de comer o que hoje? E falava, eu passei a madrugada no crack, preciso comer. Falava, o que você quer? Adorava pastel, mandava fritar pastel para ele. Aí foi chegando o resto da turma, e ele foi aprendendo a ter confiança. Ele falou comigo assim, eu vim aqui todo dia só para te encontrar. E aí um dia ele falou comigo assim, eu preciso falar com você. Falei, pois não, me ajuda a sair dessa vida, eu não aguento mais, tenho 31 anos, lindo, destruído pelo crack. Falei, claro que te ajudo, mas você quer ir? Porque eu não posso levar ninguém obrigado. Você quer ir? Ele falou, quero. Aí consegui mesmo a vaga para ele, para essas fazendas, E aí um outro viu que ele iria, falou comigo, só me ajuda também, eu preciso sair do crack, minha vida está destruída, eu preciso. Será que a gente tem chance? E aí ele falou comigo, no dia que eu falei, consegui a vaga de vocês dois, ele chorou tanto e falou, eu achei que Deus nem me escutava, doutora, porque quem sou eu? A gente é tão acabado, a gente acha que Deus não escuta, mas eu falei com ele, só me ajuda? E aí, na noite, eu falei com eles, então amanhã cedo, vocês estejam aqui, que tem alguém que vai levar vocês. Tem alguém que vai levar vocês para onde vocês têm que ficar, ok? Doutor, a gente não tem documento, não precisa de nada, precisa só do jeito que vocês estão, vai do jeito que vocês estão, não precisa de nada, lá vocês vão ser restaurados em tudo, até no documento. Primeiro preciso que vocês queiram ir. E aí eles
Foram, a gente rezou antes deles irem na porta da padaria, parece uma coisa de louco, né? Rezamos. E eles foram. E um deles falou comigo: eu não preguei o olho essa noite, doutora. Dormindo aqui na rua, com medo de perder a senhora. Fiquei com medo da senhora passar e eu me perder. Eu não podia perder essa chance. Tem que rezar todos os dias para eles continuarem lá, permanecer lá. Porque a chance da vida ser restaurada, de dar para eles uma nova chance de começar de novo. A senhora acha que a gente tem jeito? Falei: claro que temos jeito. Falei: vocês acham que Deus me ama diferente do que Ele ama vocês? Ama igual. Cuida de vocês, vela pela vida de vocês quando vocês estão completamente fora do ar. Mas o craque não pode vencer. Quem tem que vencer é o amor de Deus por você. Então é preciso que a gente comece a experimentar essa misericórdia, para que eu possa levar para o outro, que ele tem uma possibilidade, que a misericórdia de Deus por ele vai ser muito maior, vai tirá-lo de onde ele está e fazer dele uma outra pessoa. Eles mandaram foto lá para mim da hora que eles chegaram. Então é começar outra história. Falei: Deus vai escrever uma outra história. Deus vai começar a contar aquilo que Ele sonhou para você. Vocês têm que acreditar nisso, rezar lá e ter força para sair do crack e tomar uma vida com dignidade. Vocês têm que parar de ficar aqui de mendigo e virar o filho do Altíssimo. Vocês não foram feitos para estar aqui mendigando. Mas às vezes a gente não está mendigando comida, mas está mendigando tantas outras coisas. Por quê? Porque não descobrimos para que fomos feitos. Então eu espero que de verdade, né, quando a gente está aqui pensando nessa frase, nessa palavra de Mateus: segue-me, que ela é para mim, que é para você. E pedir a Deus: o que te impede hoje de se libertar? O que te impede de seguir a Deus? O que te impede de verdade de se abrir a Ele e falar: eu quero? Porque todo o Evangelho, gente, ele está baseado em uma coisa, nessa possibilidade, né? Que é essa insondável confiança que eu tenho, que Deus vai transformar a nossa história. Ele pode. Ele pode, igual Ele tirou os meninos lá da rua. Outro dia eu recebi recado de um outro que me disse: fala que a Filó, quando estou aí pedindo nada, porque eu já consegui emprego. Quando Deus busca, Ele restaura. E se Ele restaura esses que estão ali, que o mundo passa e nem vê, que está como o lixo da sociedade, mas é nosso irmão. Mas na nossa vida hoje, na minha, na sua vida, Deus tem a possibilidade de fazer uma outra história, se eu permitir. Se eu abrir o meu ouvido, chegar diante dEle, for rezar e dizer para Ele: eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser. O Senhor está me chamando, Senhor, então me leva para esse encontro dentro de mim, aqui, lá no coração. Transforma a minha história e me ajuda a viver exatamente aquilo que eu fui programada para ser. Então, me ajuda a me ver de verdade, a ver a minha história e não me contentar, como eu já falei isso com vocês, não se feche no seu ateliê. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus trazer na sua vida o sonho que Ele fez quando Ele te criou. Por que nada está acontecendo na minha vida? Porque eu quero colocar Deus para seguir as minhas regras. Falo: Jesus, então eu quero casar assim, fazer assim, que tem que ser com aquele, tem que ter tantos filhos, ter a sequência dos filhos assim, um menino, uma menina, um menino, depois outra menina. Oi? Como é que é mesmo? Seja livre para viver a aventura de ser amado por Deus. Nosso tempo aqui é tão curto, que é igual um sopro. E Jesus fala: vocês não têm perseverança, vocês não permanecem no meu amor. Segue-me, mas é todos os dias. Todos os dias a gente levanta com a disposição de seguir a Ele.
E o dia que a gente aprender a viver, receber a misericórdia e viver a misericórdia, vocês vão ver o tanto que a gente é livre. Vai julgar quem? Vai julgar ninguém. Sem nada da vida do outro. Cuida, abraça, faça o que você puder fazer de melhor para o outro e sinalize para ele. Porque nós não somos nada, mas nós temos que mostrar o único que muda a história. O único que você fala, nossa situação é impossível. Não para ele. Jesus é tão extraordinário, mas é tão extraordinário. Deve ter uns 2 meses. Lá na Santa Casa, a gente estava sofrendo tanto, com um menininho de 2,3 kg, 2,300. Nasceu com bloqueio cardíaco total. Frequência cardíaca dos 40, 50, né? Tinha que pôr marca-passo. Ok, o SUS paga? Paga. Mas o marca-passo que o SUS paga é mais pesado que o menino. Estou brincando não, gente. Você põe na barriga do menino, o menino cai para o lado do marca-passo. Fala, filho, é brincadeira? Não, não é brincadeira. Aí não consegue ficar na barriguinha, aí a cicatriz cirúrgica abre, aí infecta. Aí o que o menino tem que pôr adequado para o tamanhozinho do menino custa 16 mil. Nós pobres de maré, gente, como é que faz? Eu falei, Jesus, não, só vai dar um jeito, Jesus, presta atenção. 2,3 kg, Jesus, presta atenção. Não, só vai dar um jeito nessa história. Só vai dar um jeito. Pois é meio mundo louco. O pessoal falou, não tem jeito de gastar. Não, falou, não tem 16 mil. Eu falei, não, Jesus, só vai dar um jeito, aí. Vai dar um jeito. Aí, nada, falou, não tem jeito, vocês não pagam, contenção, despesa, não tem dinheiro. Eu falei, mas não tem jeito, vai ter que dar um jeito, né? O recurso é quem? Ele que é o dono de tudo, né? Aí a supervisora lá do neonatal, desolada, gente desolado, chamou de tarde, eu estava no consultório, que o menino tinha que descer para o bloco, porque tinha que colocar marca-passo. Desceu com o pessoal chorando, falou, mas não é possível que vai pôr um marca-passo desse no menino. E ao mesmo tempo o pessoal lá da superintendência, que mexe com órtese e prótese, eu não sei o que eles arrumaram, que foi Jesus mesmo que arrumou essa confusão. Eu sei que entraram numa negociação com o fabricante, que estava lá o aparelhinho de 16 mil, mas eu sei que no fritar dos ovos a confusão foi tão grande que o fabricante aceitou que o marca-passo, que estava lá 16 mil, ficasse com o mesmo preço do SUS. Só ele. Até hoje ninguém entendeu o que aconteceu. O fato é que o menino já estava no bloco cirúrgico, o pessoal dos suprimentos saiu igual louco correndo para dentro do bloco cirúrgico para poder entregar o novo marca-passo que o menino ia colocar. Vocês podem imaginar a festa que isso virou. Que eu recebi um telefonema de noite no meu consultório e falei, Filó, deu certo o marca-passo, o neném saiu com o marca-passo que devia ser. Eu falei, como que Jesus fez essa história que nós não estamos sabendo? Porque dinheiro não saiu 16 mil. Mas tem uma negociação que ele deve ter entrado no meio e falou com o moço, isso mesmo, vai ficar por esse valor, e ficou por esse valor, que eu não sei quanto, mas era um prejuízo, que na verdade para Deus é diferente. Então esses dias, encontrei com a supervisora, ela disse para mim, Filó, eu não consigo me esquecer do milagre do marca-passo. Então quando a gente vive essa misericórdia, que ele olha para nós e fala, Filó, mas você está sofrendo só por causa de 16 mil, minha filha? Bem, mas nós somos pobrinhos, 16 mil para nós é muito dinheiro. Então, com aquilo que ele pode fazer com a vida daquele menor, daquele mais desamparado, daquele que não tem nada por ele. Então, quando ele chama cada um de nós, é porque nós temos que continuar fazendo na vida do outro o que ele tem que fazer. Ele vai nos seguir aonde a gente estiver e ele vai agir através de você. Dos seus olhos, do seu ouvido, da sua boca, do seu coração, das suas mãos, é aquela oração de Santa Faustina. A gente tem que ser a misericórdia para o irmão, como ele é para nós. É tão extraordinário quando Deus nos acolhe, quando Ele transforma uma situação que está perdida e Ele vira a situação, que a gente chora diante de algumas coisas que Ele faz. Você imagina a gente ser o veículo disso para o outro? É assim. Nós não estamos aqui à toa, não estamos aqui de graça, não. Nós precisamos de entender isso e pedir Ele a graça,
Me dê a graça de entender o Evangelho da misericórdia. Me ajuda a viver esse excesso de amor, esse extravasamento de amor, que a gente não consegue definir a sua misericórdia, a não ser em excesso. Mas Deus nos ama assim, em exagero, porque somos filhos, amados. Eu digo que a gente entender isso, mas somos todos. Alguns não descobriram. Então nós que já experimentamos, temos que levar. Não julgar, falar, vou te dar não, sabe por quê? Porque você fez isso de errado. Deus faz isso com você? Não. A gente fala filó, a gente pode continuar dando isso tudo para as pessoas, elas vão ficar mal acostumadas. Porque Deus já nos estragou, né, gente? De tanto que Ele cuida dos detalhes, né? Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não regre, dê como Ele te dá. Experimentem isso. Hoje tem que ressoar no seu ouvido: segue-me. E de verdade, hoje você tem que ter a coragem de pedir a Ele: vamos comigo para casa? Para minha casa interior, entra comigo e me mostra, desvela para mim a minha história e me mostra o que me amarra e que não me permite voar, que não me permite de verdade ser aquele cristão, aquele católico que todo mundo olha e fala: tem alguma coisa diferente dessa pessoa. Tem, Jesus. O que é essa alegria? Jesus. Por que tudo mais? Jesus. Por que isso acontece? Jesus. Que a gente seja capaz de, na nossa vida, revelar esse amor que nos sustenta, essa luz que ilumina o nosso caminho, essa força que nos põe de pé todos os dias. Deus é de tanta infinita misericórdia conosco, que Ele nos permita, né, que depois que a gente escutar, ver, que Ele ative em nós o nosso desejo de ser um aprendiz de discípulo, para que um dia, até o final, quem tiver aí com a Bíblia, João 12, versículo do 20 até 33, eu queria meditar com vocês 3 coisas, que a gente fica pensando: por que essa leitura foi feita lá atrás? O que eu tenho que tirar dela para a minha vida hoje? Porque se a palavra de Deus, ela não gerar vida em mim, não teve sentido, ela vira como um livro comum. Mas essa palavra, ela tem que me transformar. Essa leitura, e eu acredito que vocês tiveram meditações belíssimas com os sacerdotes, sobre esse momento que já estava, né, Jesus já estava, logo depois de ser, né, preso, ainda teria algumas coisas que ele ia fazer. É quando os gregos vêm atrás de Filipe, né, que era um nome grego, e falaram com Filipe assim. Eles também tinham vindo para adorar, né, durante a festa, e falaram com Filipe: Senhor, queremos ver Jesus. Essa frase, né, Senhor, queremos ver Jesus, essa é a primeira que eu quero falar com vocês. Esse desejo desses gregos anônimos é o mesmo desejo e anseio de todo mundo. Todos nós queremos ver Jesus. Todos nós queremos ver o rosto dele. Vocês só estão nessa igreja por causa dele. Vocês vieram aqui ver Jesus. Não é mais ninguém. Toda a busca de vocês na caminhada espiritual é para ver Jesus. Mas nesse momento que nós estamos sendo preparados agora, porque Jesus, quando Filipe fala para André, que também é outro nome grego, e André era mais próximo de Jesus, foi lá e falou: estão querendo ver o Senhor. É como se ele falasse: mas agora já estou quase na hora de ser elevado. Então Jesus, na resposta dele, nos remete para o mistério da paixão e da ressurreição. O que isso tem que nos lembrar? Nos próximos dias, essa face que nós vamos ver,
é a face sofrida de Jesus. É a face do Santo Sudário. Que nós temos que olhar para essa face e ela tem que nos remeter à grandeza do amor de Deus por cada um de nós. É aquela face que foi agredida, que se vocês olharem naquela face, na sagrada face, tem o nariz quebrado, ele tem o lado da barba do lado esquerdo arrancado, ele tem, fora o que está lá de cuspes e de soco, de sangue, a coroa de espinhos não foi colocada como uma coroa quando você coloca numa noiva. Ela foi cravada na cabeça dele e um espinho perfurou o olho direito dele. Então, se vocês olharem aquela face, ela tem um olho direito perfurado, o olho está mais para dentro. Então, ele caminhou com o olho fechado, perfurado. Então, vocês imaginem, é essa face que nós temos que olhar e lembrar que foi por amor que ele viveu tudo isso sem reagir, né? Ele viveu. Então, não é brincadeira a gente olhar por essa face e permitir que essa face ilumine a nossa, para que tudo que a gente fizer possa refletir o amor dele, e que esse amor dele seja o nosso cotidiano, né? Essa face possa nos iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa vida. Nós temos que olhar para ele. Esse momento nós temos que acompanhar Jesus, não como quem está de longe vendo, não. Nós somos discípulos dele, nós temos que caminhar junto com ele. Nós temos que viver o sofrimento dele para depois celebrar a glória da ressurreição de um rosto iluminado, de um rosto transformado. Mas eu tenho que passar com ele isso. Quem me contempla, me consola, diz Jesus para aquelas freiras que ele apareceu quando ele pedia a devoção da Sagrada Face. De quando Verônica vai lá, enxuga o rosto dele e sai no lenço dela. Você imagina que emoção é aquilo, né? Então, é o momento da gente poder pensar nisso. Que face, essa face de Jesus, essa face sofrida, que tem que remeter para mim tudo que ele viveu para a minha salvação, que não é uma brincadeira. E a segunda coisa que eu queria lembrar a vocês, que Jesus fala assim, que a alma dele, ele fala, minha alma está agora conturbada, que direi? Pai, salva-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim, glorifico o teu nome. É como se Jesus aqui agora, nesse momento dessa oração, ele fizesse uma antecipação daquela oração de Getsêmani, onde ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque vocês imaginam, ele como homem, ele sabia do peso do que ele ia viver, e a tristeza dele, de como aquilo ia acabar de uma forma tão trágica. Ele sabia. Mas como homem Deus, ele via os horrores do pecado, que ele iria ter que carregar, ele que não era pecado, e toda a tristeza da imundície do mundo. Imagina, Deus teve que carregar tudo isso, Jesus carregou tudo isso, para que quando ele chegasse na cruz, fosse transformado, fossem consumidos pelo amor dele. Então, nesse momento, nós temos que aprender duas coisas para a nossa vida hoje. A primeira é que o perdão pela nossa vida, dos nossos pecados, foi dado na cruz. Mas, como diz Santo Agostinho,
Quando uma pessoa está doente, o médico vem ajudá-la, ela pode seguir o que o médico falou e ficar curada dentro do limite do médico, ok? Dentro do limite da ciência. Nós fomos, pelo amor, né? Quando Jesus aceita a vontade do Pai, quando ele revela esse mistério desse amor misericordioso, Deus perdoou-lhe, mas é preciso que eu tome consciência que eu estou enfermo. O pecado nos adoece. O que nos desfigura? O que desfigurou o rosto de Jesus? Foi o nosso pecado. Ele ficou desfigurado pelo pecado. A gente transfigura na medida que a gente é curado. Então, para mim assumir que eu também estou doente e que eu preciso dele, que eu preciso da graça, dessa graça santificante, eu tenho que confessar o meu pecado. Compreendem? Eu preciso estar de acordo com ele e falar: Senhor, o meu adultério é pecado. Falar mal do outro, julgar, condenar, caluniar é pecado grave. Então, essas coisas que eu tenho que tomar consciência e pedir perdão. Senão, Deus só transforma aquilo que a gente apresenta. Aquilo que eu entrego para Ele, Ele transforma. Aquilo que eu finjo que eu não vi, Ele também vai fingir que não viu, porque Ele é delicado demais para nos invadir. Então nós precisamos tomar consciência que o remédio que o mundo precisa chama-se confissão. Nós precisamos de voltar aos confessionários. Filomeno, dá para fazer uma confissão comunitária? Não, não dá. Filomeno, mas eu tenho vergonha. Melhor aqui agora do que diante dele. Eu digo para vocês, é melhor aqui agora que diante dele você ter que assumir o seu pecado. É melhor confessar com o igual, porque naquele momento que ele é sacerdote, que ele está com a estola ali, ele é o próprio Cristo. Então ajoelha e fala: pequei. Não fica explicando, não. Fala: porque eu não presto mesmo, então por isso que eu pequei. Está escrito na palavra de Deus: não se justifique diante de mim. Ele conhece, Ele sabe de todos. Pensei mal ali agora, Senhor, vai lá e pede perdão. É assim que nós temos que começar a tomar consciência. Quando a gente começa a tomar consciência das nossas ações que não estão boas, nós estamos começando nosso processo de conversão. Quando a gente finge que a gente não tem pecado, a situação é grave. Gravíssima, né? Não é? A situação é gravíssima. Quando a gente esteve lá com o padre Duarte, lá no Instituto Hesed, ele falava, bonitinho demais que ele falava: minha filha, Deus mantém a mesma batida, Ele repete as mesmas notas musicais. A gente estava lá, estava eu, o Anselmo, e tinha 4 padres exorcistas, uma coisa extraordinária, né, gente? Vocês imaginam se a turma no auditório, quando eles começam a rezar, é extraordinário, né? Ele falou, eles ficam de batina e rezando o terço contínuo, né? Ele falou: minha filha, aqui nós todos temos missa diária, temos, né, Eucaristia diária, temos a oração do rosário, do terço, temos a confissão, eu falei, de vocês diária, né, padre? Que a minha é mensal, né? Mas a de vocês, deles é semanal, ou até menos, né? Adoração ao Santíssimo. Ele falou: a mesma toada, todo mundo na mesma tecla, Deus reúne junto. É espetacular. Então, à medida que a gente vai tomando consciência de que eu preciso de cura, Senhor, aquele ódio que eu carrego no meu coração está me adoecendo, me ajuda a ir lá e falar, me ajuda a perdoar, a me perdoar, que a gente não se perdoa, me ajuda a me perdoar e perdoar o outro.
Vamos tirar as mágoas do coração, isso só adoece, envelhece. A gente fica mais feio, bobagem, botox está caríssimo, assim. Bobagem, creme está caro. Vamos lá no confessionário. Falar, me ajuda. Para que guardar mágoa, ira, rancor? Para que querer ser o dono da verdade? Para que isso? Bobagem. Pensa sempre, eu sempre penso, quando eu vou reagir, eu penso, na hora da minha morte, isso vai servir para quê? É só para me atrapalhar, né? Ficar mais um tempo purgatório, bobagem, releva. Vai pensando na hora da morte, fala, não, vou morrer de vergonha diante dele, por essa atitude, né? Na hora que chegar diante dele, aquele espetáculo, vou morrer de vergonha, então melhor arrumar aqui. Pensa nisso. A segunda coisa que nós temos que aprender com essa oração de Jesus, é isso que Jesus fez aqui, e que Ele fez lá no Getsemane, nós temos que aprender. Na hora da nossa oração, nós temos que pedir a Jesus, que a graça dEle entre na minha vida, no meu coração, para converter essa minha oração tão egoísta, para que eu me renda, não a realizar a minha vontade, mas a vontade daquele que me criou. Ô luta, o ego. Ô luta. Mas eu quero, quanto sofrimento nós estamos carregando, porque eu quero. Mas eu quero. Então, faça. Então, quanto a gente precisa aprender a se domar à vontade do Pai. Ah, Filó, mas eu preciso fazer isso? Quem falou que ele vai fazer o que é bom? O que me dá garantia de falar com vocês que a gente tem que se entregar à vontade dele? Onde está escrita a garantia disso? Aonde? Vocês têm dúvida, né? Está vendo que é difícil entregar? Está vendo como é que vocês ainda não estão dando conta da entrega? Por causa de quê? Por que eu posso afirmar para vocês que eu posso me entregar à vontade dele? Por quê? Não estão convencidos ainda? Por causa do amor que ele tem por cada um de nós. Porque aquele que te ama vai fazer o que de errado com você? Nada. Olha, você como mãe, como pai, você vai fazer o que de errado com seu filho? Nada. Aquilo que eu já falei com vocês. Seu filho vai te pedir um picolé, você vai negar? Não, mas primeiro você almoça, depois você chupa o picolé. A gente tem que confiar no amor dele. O amor dele é incondicional. O amor de Deus, ele não tem ontem. É eterno. E não depende daquilo que eu fiz, porque se dependesse eu nunca ia ser amada. Ele me ama apesar da miséria, apesar do nada. Apesar. Então por que eu me rendo à vontade dele? Porque a vontade dele é espetacular. É espetacular. Aprenda a entregar as coisas para ele, falar, eu vou entregar um negócio para o senhor resolve isso para mim. É espetacular. Se eu contasse para vocês metade do que eu entrego, tudo que ele faz, é um escândalo. Porque ele é impressionante, ele toma conta de todos os detalhes. Nós precisamos de aprender isso. Na hora de rezar, fala, Senhor, me dê a graça, a vossa graça, de atravessar o meu coração, para que eu possa vir fazer só e unicamente a vossa santíssima vontade. Aquilo que quando o Senhor criou, o Senhor me chamou à vida, né? O Senhor desejou para mim. E a última coisa, né? E antes que eu quero falar com vocês, é quando a gente reza o Salmo e que a gente fala, criar em mim, Senhor, um coração que seja puro. É o Salmo 50 ou 51, que foi o Salmo de domingo. Cria em mim um coração que seja puro. O que significa isso que nós rezamos domingo? O que significa pedir a Deus, cria em mim um coração que seja puro? Uma das bem-aventuranças é, bem-aventurados puros de coração, por quê? Por quê? Porque verão a Deus.
O que significa coração puro? É aquele coração que toma consciência que sozinho não é capaz de nada. Só aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Nada. Então cria em mim, Senhor, um coração que seja puro. Me dê a consciência que eu não posso confiar em mim, que eu não sou capaz de nada, mas que eu dependo exclusivamente do Senhor para tudo. Venha, Senhor, reinar no meu coração e ser o príncipe que habita esse lugar. Venha me dar a sua paz. Venha me orientar na vida. Venha ser o meu companheiro. Não retire de mim aqui fala o Espírito, o Espírito Santo. Me dá um espírito decidido. Que aqueles que sabem que estão orientados no amor, a gente tem um espírito decidido. Pois sabemos a quem nos governa, quem nos lida. Fala, Senhor, me lava do meu pecado. Me lava. Então eu preciso pedir a Deus esse coração. Fala, Senhor, me faça um coração puro, igual criança. Um coração simples. Um coração que simplesmente confia. Um coração que esteja completamente abandonado na sua vontade. Que a vossa vontade se cumpra. É isso que a gente precisa entender, que eu preciso crescer na minha fé, e que a minha fé cresce à medida que eu experimento viver um amor que me foi doado. Deus nos amou primeiro, por isso a gente responde com amor. Então é preciso entender isso para viver, porque nós só vamos entender que que o cristianismo é uma religião do desejo, à medida que eu aprender a desejar a presença desse Deus. Do mesmo jeito que eu desejo ver a face dele, que eu desejo a companhia dele, que eu desejo viver eternamente com ele. Eu sei que hoje está difícil, porque hoje o mundo vive, é uma das coisas que mais me dói, porque nós vamos viver a face, vai acompanhar Jesus sofrido, machucado, mas no mundo que hoje é absolutamente, continua indiferente ao Calvário. Eu não estou falando mentira. O que mais me dói de verdade não é nem as pessoas falarem que não crê, mas é a indiferença com esse amor. Porque hoje não se conversa sobre a salvação das almas, conversa? Claro que não. É só vocês olharem como é que deve estar tudo lotado de viagem para a Semana Santa. Mas nós somos cristãos. Cristão não vai para a fazenda, cristão não vai para a praia. Não, na Semana Santa tem um ano inteiro para viajar. Cristão tem que estar de joelho na igreja. Mas nós não entendemos o que significou essa salvação da nossa alma. Nós não temos noção do que significa isso. Não temos noção. Então a gente leva a vida na flauta. Mas está errado. Então hoje o mundo continua aos pés da cruz como aqueles soldados julgando dados. Na política, na educação, na religião, falando que bobagem, vocês acham que existe vida eterna? Que bobagem, vocês acham que existe inferno? Que existe purgatório? Que bobagem. Isso é coisa de povo medieval, de religião antiga, e assim isso vai infiltrando no povo. Que bobagem. Deus é misericórdia, mas é justiça. E nós vamos levando a vida assim, sem se importar de verdade com o que aconteceu no Calvário. Estamos lá julgando os dados, olhando para todo mundo que está rezando e falando, coitados. A gente é que tem que aproveitar a vida, porque a vida é curta, verdade, mas e a eternidade? A palavra já diz, é eterno. Então hoje falar que existe uma alma, que você tem alma, e que no momento da sua morte a sua alma vai estar diante de Deus, vai apresentar o quê? É sério. Ele é a única certeza que nós temos, que vamos estar diante dele um dia. Que a nossa vida tem que morrer como a dele para gerar vida. E que a minha vida só vai ter sentido de compreender que eu vivo o amor me dando. É diferente.
Quando eu me dou, quando a vida tem um sentido, por que eu estou vivendo ela? Mas nós estamos deixando a vida caminhar assim, solta. É hora de pegar a rédea, é hora de estar aqui, é hora de anunciar quando as pessoas falarem, queremos ver Jesus. Fulano, você vai viajar? Não, eu estou lá, estou morando, meu marido disse que eu mudo para a igreja. Trago o colchão para dentro da igreja. É os pés da cruz que eu tenho que estar, porque nem de joelho eu pago o que Ele fez por nós. Nem de joelho, nós vamos pagar o que Deus fez por nós. O amor dele era tamanho que Ele enviou o Filho dele único para resgatar a sua alma para a eternidade. Já pensou nisso? Claro que não. Porque a gente só vai pensar nisso o dia que você estiver diante do momento da sua morte, ou diante da morte de alguém que você fala, não vive sem essa pessoa. É preciso acordar. Desculpa se eu sou dura com vocês, mas eu preciso acordá-los, para que vocês não pereçam, que eu também não pereça. Porque o inferno é uma possibilidade para todos nós. Não é o fato de eu estar aqui que diz que eu estou pronta para estar no céu. Eu não posso não dizer para vocês essas coisas, porque eu caio no pecado da omissão e eu estou roubada diante dele. Eu tenho que falar a verdade. E nós temos que acordar. Cristão não viaja a Semana Santa. Filósofo é radical demais, você nem viu nada. Você nem viu nada. É seríssimo isso. E o mundo quer ver Jesus através de nós como? Também estou junto com o mundo. É diferente, é ter um coração que sabe que a minha força, que aquilo que me sustenta é Ele. Que eu tenho a graça da Eucaristia todo dia. E que porque eu tenho a força dEle, a alegria que não me pertence, mas que pertence a Ele, eu tenho a alegria de poder viver, de viver para Ele, de levar essa alegria, de levantar outros por causa dEle. Mas como é que eu vou transmitir isso se eu nem procuro por Ele? É porque aquele tanto de cristão desorientado. Santo Agostinho tem uma frase espetacular que ele fala: como que você conhece o caráter de um homem? Como é que você conhece o caráter de alguém? Dando sofrimento. E você vai saber exatamente aonde ela está alicerçada. Dá o sofrimento e vocês verão onde vocês estão. Que estrutura mantém vocês? Acordem. Há um Deus que permite ser encontrado. Há um Deus que nos ama sem igual. Há um Deus que nos deseja muito mais que a gente deseja Ele. O mundo deseja ver Jesus, mas Jesus deseja muito mais a nossa presença com Ele. Muito mais. O dia que a gente aprender o que é poder caminhar com Jesus, o que é poder saborear a presença de um Deus vivo, nós vamos entender isso. Aí nós vamos entender o tempo que a gente perde. Semana Santa não é fazer só a penitência. Filho, parei de fumar, parei de beber, parei de comer doce, foi em tempo de morrer, parei de tomar Coca-Cola, parei com chocolate. Que diferença você está fazendo para Deus? Vou dizer para você que infelizmente quero te dizer que serviu para nada. Se isso não transformou você, serviu para nada. Se isso te fez mais amante dele, nada. Se isso não te fez reconhecer como pecador, está resolvendo o quê? Nada. Irmão, isso é prático. Jesus é muito prático. Jesus não quer aparência, Ele quer um coração puro. Não faça nada para que ninguém veja, isso não faz a menor diferença diante de Deus. O mundo pode te aplaudir se ele olhar e falar assim: você está lascado e eu também. Não tenha dúvida, tudo que vocês pensarem a meu respeito não acrescenta nada ao que Ele sabe que eu sou. Compreenderam que eu sou um nada mesmo. Mas não muda para Ele, não muda. Ele sabe a nossa natureza. Então é hora da gente fingir que tem uma religião que só vem à missa domingo de Páscoa, como eu confesso uma vez por ano. Está errado. Nós precisamos de resgatar a alegria de ser cristão. Nós estamos um bando de cristão morto, não faz nem diferença. O povo começa a discutir religião, o povo fica muito, fala: não discuto religião. Pois eu discuto muito. Que eu não vou disputar. Vou discutir sim e defender Deus.
Vou, meu marido fala, ele não contratou advogado, não tem importância não, me sinto como? Não, filho, o espiritismo é igualzinho à religião católica. Eu falei, é igualzinho. Ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vocês estão loucos. Uma só vida, uma só, que ele resgatou pelo amor dele. Uma só vida, não tem outra oportunidade, é só essa que você tem. Não brinque com a vida que ele te deu, porque ela é eterna. Então, hoje o mundo está absolutamente agnóstico, hoje o mundo está secularizado, hoje o mundo deu as costas para Deus, prescinde de Deus e nunca esteve tão doente. Nunca a humanidade esteve tão doente. Eu estou impressionado com o tanto que as crianças estão doentes da alma, e os pais mais ainda, porque eles estão tudo adoecidos. Mas porque falta só colocar ele. Mas eu dou a tela para o menino e deixo o menino de 8 anos ficar viciado em pornografia. Isso é um crime. É um crime. Então são todas formas de matar a alma de alguém. Dar um celular também é. Pode ser a forma de matar a alma de alguém. É seríssimo e nós estamos levando a vida. É preciso acordar. Ele morreu por amor a cada um de nós, para nos dar a vida eterna. Eterna é eterna. Que nós vamos chegar diante dele com a nossa alma. E um dia Deus Pai fala para Catarina: Catarina, eu devolverei o corpo para cada um de vós. E vocês nem sentiram falta dele, mas eu devolvo. Isso é uma coisa escandalosa, a gente não consegue imaginar o que Deus tem reservado para nós. A gente não consegue imaginar. Mas levamos a nossa vida cristã, mais ou menos. É preciso despertar. A gente não tem que carregar uma religião, a gente tem que ter gratidão por poder ter um Deus vivo, por poder vir aqui, por poder ter São José que intercede, por poder ter uma mãe que nos conduz. Fala, me ajuda, Senhora, que viveu a vontade do Pai até o fim. Me dá um coração como a Senhora teve, doce, um coração manso. Ela é o paraíso onde Deus passeia. Me ajuda a fazer a vontade do seu filho, me ajuda a amá-lo de todo o coração. Me ajuda a estar atento, não me deixe tirar os olhos da face dele e da cruz. Não me deixe, Senhor, tirar os olhos desse rosto que me salvou, que me buscou por amor, que acreditou em mim, que me esperou, que tem paciência com as minhas demoras, que assenta e fala, eu te espero. Por quê? Porque eu te amo. Eu não quero te perder. Nós custamos um preço muito alto para Deus. Ele deu as palmas da mão para nós, pode imaginar isso? Ele permitiu ser crucificado. Pode imaginar a dor que ele passou por amor a você? Pode imaginar o que ele viveu quando eu contei para vocês do rosto dele, todo judiado, sofrido. A verdade é uma só, não tem outra. Aqueles homens julgando os dados para sortear a roupa dele, o manto, não podia imaginar que a verdade suprema estava no meio. Não podia imaginar. Então às vezes também nós não entendemos, achamos que a verdade está em outro lugar. A verdade só tem um nome, e o nome dela é Jesus. Vamos pensar nisso. Tudo isso que eu estou falando é porque eu tenho uma preocupação hoje imensa com a salvação das almas. Imensa. Hoje a coisa que mais me preocupa é que a gente seja salvo, é que a gente possa de verdade voltar para casa. As coisas materiais vão ficar, todas. A sua condição financeira, o seu status, o seu sucesso, a sua beleza, vai ficar. Você vai levar a sua alma. Eu espero que você esteja fazendo um trabalho maravilhoso para poder apresentar ao Senhor. De verdade, eu espero que você esteja atento a tudo que Ele disse, que a gente não sabe o dia e a hora que Ele nos chama. Então a gente tem que estar com a alma sempre pronta, porque se for hoje, e se Ele me chamar hoje, eu não sei, mas eu tenho que falar, Senhor, até aqui eu vivi dessa forma. Então vamos cuidar, porque Deus nos ama demais, mas a nossa alma será julgada. O nosso primeiro julgamento será na hora da morte. O povo está arrumando o seu velório, você já passou por ele.
e o outro que todo mundo saberá da sua vida no julgamento final. Tudo será revelado de todos nós. Então presta atenção que não tem nada oculto nesse mundo que não venha a ser conhecido. Prestem atenção, de verdade, que a nossa salvação está em jogo hoje. Para onde irá a nossa alma está em jogo agora. Vamos pedir a Jesus que eu também quero ver o rosto dele. Ele fala que todos os devotos da Sagrada Face, na hora da morte, ele vai tirar o véu e a gente vai poder vê-lo. Então, que a gente tenha essa graça, e que Nossa Senhora, que é nossa mãe, né, que só vai sossegar quando puser todos os filhos no céu, nos ajude, interceda por nós junto a Jesus agora, e peça a Ele as graças espirituais que a gente precisa. Terça-feira, né, que foi dia 18, segunda, eu estava no hospital esperando para uma reunião, e era aniversário daquela vidente de Medjugorje, né, que Nossa Senhora aparece uma vez por ano, né, no dia do aniversário dela, esperando a mensagem. E eu, enquanto eu aguardava, eu entrei no Instagram, que eu sabia que ia ter uma ao vivo, ia mostrar as coisas, e eu fiquei vendo o povo pedir. O que as pessoas pediram? O que vocês acham que o povo pediu? Pediram casa, pediram emprego, pediram carro, pediram cura de joelho. Não houve um pedido: salva a minha alma. Senhor, Mãe Santíssima, salva o meu irmão, salva o meu esposo, salva a minha família, salva a humanidade. Tende misericórdia da humanidade, nos salva, nos faça dignos do sofrimento do seu filho, nos ajude. E aí eu lembrava da frase de Deus Pai com Catarina de Siena, e ele fala: Catarina, como os meus filhos sofrem por não ter bens materiais, mas eu não vejo os meus filhos sofrerem porque não alcançam nenhum bem espiritual. Mas quando chegar aqui, Catarina, nenhum passo a mais, eles param aonde eles estavam lá na terra. Pensem nessas coisas. Deus não brinca, essas coisas são sérias. Pense na salvação da sua alma.